que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e quero trazer uma palavra ao teu coração. Hoje, eu acho que o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, um salmo onde muitos têm ele escrito, pelo menos o seu primeiro versículo, em adesivos de carro, em paredes de estabelecimento, em tantos outros lugares. Uma frase que talvez não precise de muita explicação para trazer ao nosso coração confiança, paz e certeza de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu me refiro ao Salmo 23 e eu quero ler ele para você agora e compartilhar. Mas o desejo do meu coração é talvez trazer uma percepção que talvez você não tenha tido ainda deste Salmo. Quando eu estudava esse Salmo pela última vez, eu tive uma percepção que talvez não seja nova, certamente não é, mas para mim é. Talvez para você seja também. Não sei, eu estou inventando isso aqui, mas eu penso que Deus ministra, o Espírito Santo traz iluminação aos nossos olhos para que possamos ver com mais nitidez e mais profundidade sempre a palavra de Deus. Então, acompanhe aí a leitura na sua telinha do Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa palavra agora. O Salmo 23 é certamente o salmo mais conhecido pela sua beleza poética, pela sua instrumentalização prática ao falar ao nosso coração. Porque quando Davi fala sobre águas de descanso, nós entendemos muito bem, porque somos uma geração cansada, atribulada. Quando ele fala sobre pastos verdejantes, nós também bem entendemos, porque muitas vezes estamos famintos, estamos em busca de algo melhor. Nós somos sempre uma geração em busca de algo melhor. Nós entendemos muito bem quando Davi fala sobre andar pelo vale da sombra da morte. Quem não andou? Se não pela sua morte, mas talvez pela morte de alguém que você ama, pela morte de alguém que lhe é precioso. Então todos nós entendemos muito. Davi, quando escreve esse salmo, ele não se vale de sua experiência como rei, como guerreiro, como um homem de valor, um homem conhecido, um homem respeitado, um homem reverenciado que ele era. Mas ele regride ao seu momento mais primitivo, quando ele era ainda o filho de Jessé, o mais novo, sem importância, que tinha como função cuidar das ovelhas do seu pai. Pastores era a profissão mais simples, mais humilde de todo Israel. Não havia nenhuma honra, não havia nenhum glamour em ser pastor de ovelhas. Vivia sozinho com as ovelhas, tendo que levá-las de pasto em pasto, de ribeiros em ribeiros, e cuidando para que elas não fossem devoradas por feras. E essa experiência tão simples de Davi serve de paráfrase para que ele olhe para a sua vida e pense em uma coisa extraordinária. O cuidado que eu dava para as minhas ovelhas, que lhes dava segurança, sustento, proteção e vida e descanso. É exatamente o que o meu Deus faz comigo. E então Davi inaugura aqui a figura de Deus e de Cristo como pastor e a figura do cristão, do servo de Deus como ovelha. Aqui é a inauguração dessa metáfora
de Deus como bom pastor, Jesus como bom pastor, nós como ovelhas do seu rebanho, ovelhas do seu aprisco. Mas eu queria olhar para esse texto e ter uma percepção que talvez nós ainda não tenhamos tido, porque até aqui você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, olhe para esse texto comigo mais uma vez. O Salmo 23, ele possui uma linguagem, e uma linguagem muito interessante. Perceba que do primeiro versículo até o último versículo, Davi vai falar em uma voz passiva. Isso é muito interessante. Desde o início da sua vida até o fim de sua vida, Davi vive na voz passiva de Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes nós queremos ter o controle total da nossa vida. Muitas vezes nós queremos ter o controle absoluto das nossas ações, dos nossos pensamentos, queremos projetar, queremos planejar, queremos ter o controle do que vamos fazer, queremos poder mensurar e prever as nossas conquistas, as nossas recompensas. E quando isso não acontece como nós planejamos, nós ficamos mal, nos frustramos, adoecemos, caímos em depressão. Perdemos a perspectiva do controle. Tudo porque não conseguimos entender que, na verdade, por mais que Deus me dê livre agência para agir, para ter controle, para ter ação, quem tem o arbítrio da minha vida é o Senhor. Então, saber que eu não sou o dono da minha vida, o autor e consumador de tudo que eu penso, sonho e desejo, que tudo que eu realizo é pela força do Senhor. Isso aqui eu digo não tirando de você a possibilidade de sonhar, de ter planos. A palavra de Deus diz que você pode ter planos, você pode fazer planos, mas essa mesma palavra, nesse mesmo texto de Provérbios, me diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Logo, eu não tenho o arbítrio da minha vida. Eu não tenho o controle absoluto da minha vida. Eu posso enumerar, a perder de contas, quantas vezes aquilo que eu quis não aconteceu. E, infelizmente, eu também posso enumerar, a perder de conta, quantas vezes aquilo que eu não queria que acontecesse na minha vida, aconteceu. Quantas vezes as rédeas da minha vida saíram das minhas mãos. Quantas vezes eu tentei controlar, ter as rédeas da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus desejos na minha mão. Entretanto, eles saíram da minha mão como água, como areia, não consegue ficar retida na minha mão. Davi entende isso. Davi entende a razão para isso, por isso ele compõe esse salmo. Então perceba que Davi empreende uma narrativa toda baseada na passividade. Perceba rapidamente comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o sustento da minha vida, os recursos da minha vida não são fruto do meu trabalho, mas são frutos do Senhor pastoreando a minha vida. O que não vai me faltar, ainda que venha como fruto do meu trabalho, ainda que venha com o suor do meu trabalho, quem me habilita e quem me garante esse sustento é o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lógico, o pastor não dá para a ovelha o que ela quer, mas ele dá para a ovelha o que ela precisa. Se alegre com o que Deus tem te dado, mesmo que seja uma coisa que você ache que você não precisa. E certamente é alguma coisa que você não queria. Mas tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem me faz repousar? Eu repouso sozinho? Eu decido o meu repouso? Eu decido o meu descanso? Não. Quem traz o repouso
para minha alma, para minha mente, é o Senhor. Queridos, quantas pessoas deitam em uma cama para descansar todas as noites e não conseguem pregar os olhos? A despeito de você ter a cama mais confortável do mundo, o travesseiro mais fofo, o quarto mais arejado, e ainda assim todo esse aparato de conforto e de descanso não é capaz de dar descanso à tua alma, não é capaz de dar descanso à tua mente. Talvez você entenda o que eu estou falando. Quantas pessoas não conseguem mais dormir sem tomar um ansiolítico? Isaías chama Jesus de o príncipe da paz, mas muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, chamam o Rivotril de príncipe da paz. Por quê? Porque nós não conseguimos acessar os recônditos da nossa alma. Só quem pode me levar para o descanso verdadeiro é o Senhor. É Ele que leva-me para junto das águas de descanso. É interessante que primeiro ele fala sobre os pastos verdejantes. Você repousa em pastos verdejantes, onde tem sustento. Mas também você não vai ter sustento apenas de comida, mas você precisa de sustento de água. E nesse caso, o verso 3 me diz que essa água não é simplesmente uma água para matar uma sede, mas é uma água para refrigerar a alma. Refrigera-me a alma. Quando você está cansado, sobrecarregado, e então a sua pressão sobe, e então a sua temperatura espiritual e emocional sobem também. Quando você se encontra em uma sobrecarga, em um superaquecimento emocional e espiritual, cansado, já apitando, já em alerta de perigo, e o Senhor vem e te leva a águas que refrigeram a tua alma. Quem faz isso? É Ele. Você está vivendo na passividade de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, eu acho que todos nós, por pior que sejamos, tentamos fazer o nosso caminho da melhor maneira possível. Tentamos trilhar o nosso rumo da melhor maneira possível. Mas nós podemos, e na maioria das vezes pegamos rotas erradas, equivocadas. Caminho que nos leva a atos de injustiça, a situações de injustiça. E isso é muito complicado. Ló era um homem que andava com Deus. Ló era um homem que, por consequência, por uma ação refratária, recebia muito de Deus por causa de seu primo Abraão. Abraão andava com Deus. Abraão tinha uma aliança com Deus. Mas por razões logísticas, Abraão e Ló precisaram se separar. Abraão tinha temor de Deus e Ló, de maneira refratária, também tinha temor de Deus. Então eles se separaram. Diz o texto de Gênesis que Ló ergueu os seus olhos e viu a campina do Jordão, que era terra boa, e escolheu ir para as campinas do Jordão, mas ele não sabia que lá era terra de Sodoma e de Gomorra. Lá ele perdeu tudo, perdeu sua esposa, perdeu a sua alegria, perdeu a dignidade de suas filhas, perdeu a sua própria dignidade. Saiu de lá vivo, mas com muitas mortes na alma, com muitas mortes na sua mente. Morte de sonho, morte de expectativa, morte de princípio. Creio que Deus pode ter restaurado tudo isso na vida dele, mas ele não precisava ter passado por isso se ele deixasse Deus guiá-lo pelas veredas da justiça, mas não os olhos de Ló que guiaram ele, os olhos de Ló, o interesse de Ló, o desejo pessoal de Ló que o guiou por esse caminho. Deixa o Senhor te guiar, não escolha teu caminho, deixa o Senhor escolher. Então no verso 4, Davi diz ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Talvez você me diga, mas agora ele não está temendo, é uma ação de Davi. Mas é uma ação reativa.
É passiva, porque ele não chegou no vale da sombra da morte e disse: aqui eu não tenho medo. Certamente ele tem medo. E quando ele cita o vale da sombra da morte, talvez seja a coisa que mais apavore a mente de Davi. Quem sabe a morte é a coisa que mais te apavore. Talvez não a sua, mas a morte de quem você ama. Talvez a coisa que mais me apavore seja a morte. Eu penso que não a minha, mas dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que estão ao redor de mim, que eu amo. Você se vê nisso? Você se alinha comigo nesse sentimento? Eu creio que sim. E ainda que você ande pelo vale da sombra dessa morte, você não vai temer mal algum. Por quê? Porque Deus está contigo. Quem está ativo aqui é Ele. E esse não temer é uma reação passiva de Davi. Não queira ser corajoso em você mesmo, querido. Josué foi um homem forte e corajoso, mas não nele, porque Deus disse ser forte e corajoso. Ainda nessa passividade, Deus diz, ou melhor, Davi diz em relação a Deus, ou para Deus: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa é uma das figuras mais belas da Bíblia, a mesa na presença dos adversários. O que seria isso? Comunhão em paz com Deus, no meio da tua guerra. Não acho que os seus adversários piores e verdadeiros sejam pessoas. Pessoas dizem coisas ruins para você. Pessoas fazem coisas ruins para você. Mas o que o teu interior faz com o que fazem com você é muito pior. Jean Paul Sartre dizia uma coisa muito interessante: não importa o que fazem com você, mas importa o que você faz com aquilo que fazem com você. Te maltratam, te caluniam, te traem. Mas o pior não é isso. O pior é o que você faz. O pior é como você processa no teu interior toda essa dor, toda essa tristeza. E no meio de todos esses adversários externos e internos, Deus para tudo, Ele para a cena e prepara uma mesa e diz: senta aqui, que eu vou trazer paz e luz e direção para a tua vida. Quem faz isso é Ele. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele fala aqui sobre duas coisas importantes, que são também ditas lá em Eclesiastes capítulo 9, sobre o óleo na cabeça e o vinho no cálice. O óleo na cabeça representa a unção profética de Deus na tua vida, a direção, o óleo que desce da cabeça, escorre pela barba de Arão e vai às orlas da sua veste, trazendo uma ideia de uma unção completa. Esse óleo que escorre da tua cabeça é a capacitação, é a direção que Deus te dá, e esse óleo não falta, porque sem ele você superaquece e queima. E o cálice transbordante é uma analogia do vinho. O vinho é o símbolo universal da alegria. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. O vinho não pode faltar na tua vida. Vinho simbólico da alegria. E esse vinho no cálice de Davi, ele não é apenas cheio, mas ele é transbordante. Somente em Cristo você vai ter uma alegria transbordante. Perceba, mesmo no meio dos adversários. É interessante que esse cálice, dentro da leitura do texto, ele está sobre a mesa que Deus prepara. Você não vai encontrar esse cálice em mesa nenhuma desse mundo. Você só vai encontrar esse cálice na mesa do Senhor. A alegria transbordante não está em nenhum outro lugar, senão na mesa do Senhor. Encerrando, querido, Davi diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A última frase na voz passiva. Nós corremos muito atrás de pessoas boas, nós corremos muito atrás de misericórdia, buscamos muito, empreendemos muita força, muito tempo e muito recurso atrás de coisas boas. Mas quando você senta na mesa do Senhor, você não precisa correr atrás das boas coisas e nem da misericórdia. O texto diz que bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. A última frase
do Salmo 23 diz assim: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a única frase na voz ativa. Mas ela não é para esse tempo, não é para essa vida. Essa atividade, essa ação proativa, e aí eu posso até dizer, com livre arbítrio, com total controle, você só terá no céu. Então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa frase ela está deslocada do contexto temporal de todo o Salmo. Tudo que Davi descreve do verso 1 até o verso 6 é nessa vida. É luta, é sofrimento, você precisa de Deus. Mas quando o Senhor te restaurar, te glorificar e te colocar de novo no Éden, quando Ele trouxer a você a sua forma perfeita, como a palavra de Deus diz que nós seremos restaurados perfeitamente no Senhor, então, nesse tempo, nós teremos em perfeição diante de Deus. Conheceremos como somos conhecidos. Veremos o que é perfeito, face a face, como quem vê no espelho. Agora vimos embaçados, mas quando vier o que é perfeito, poderemos ter a maturidade que Adão tinha, que Jesus tinha. Adão antes da queda e Jesus desde sempre. Querido, que você possa permitir essa passividade no Senhor todos os dias da sua vida, para que você tenha essa atividade no porvir, no céu, no lugar onde Deus tem preparado para a nossa vida. Deixa Deus guiar a sua vida, deixa Ele ser o seu pastor, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.